ao se aproximar a conclusão do ano litúrgico, praticamente temos mais essa semana e a próxima, antes de iniciar o tempo do Advento, a Igreja nos propõe a leitura do livro do Apocalipse, como primeira leitura. Um livro que, sem sombra de dúvida, é um livro de difícil leitura, uma vez que é cheio de imagens e que fala de uma realidade que não é imediatamente experimentável, porque se refere ao final dos tempos, mas não de um modo, como nós poderíamos imaginar numa descrição, como poderia ser um fenômeno que aconteceu no passado. Mas, justamente porque é uma realidade sublime, usa-se uma linguagem que é carregada de simbolismo. Para além do fato também que era um estilo literário que muito era utilizado na época de Jesus, podemos até olhar antes, já com o livro de Daniel, que também está cheio dessas imagens chamadas apocalípticas. Lembrando que a palavra apocalipse, embora muitos pensem que significa a destruição final dos tempos, a palavra apocalipse não significa outra coisa senão revelação. De fato, quem mais usa essa palavra no Novo Testamento, curiosamente, é São Paulo. Se você pega as cartas de São Paulo, toda vez que você lê ali a palavra revelação, revelação do mistério, revelação de Jesus Cristo, em grego a palavra que ele utiliza é apocalipse. Portanto, não é uma palavra que em si mesma deve evocar medo ou coisas do gênero. Porém, a ideia fundamental do livro do Apocalipse, para além de nos preparar para o encontro definitivo do Senhor e nos lembrar que esse mundo passa porque Deus quer uma realidade muito superior àquela que agora existe aqui, uma realidade purificada, uma realidade que corresponda àquilo que Ele tem escolhido para cada um de nós que quer viver em comunhão plena com Ele. Também o Apocalipse nos fala desse conflito cotidiano. Portanto, em certo sentido, fala daquilo que vai acontecer no futuro, mas também daquilo que acontece a cada dia nas nossas vidas. Por isso, é também uma chamada à conversão. É uma chamada a que façamos exame de consciência sobre como agora, nesse instante, estamos vivendo a nossa vida. E hoje, em concreto, a palavra de Deus que a igreja nos coloca por diante nos propôs ler o início do livro do Apocalipse, os primeiros versículos do primeiro capítulo, e depois fazer um salto para o segundo capítulo. Porque, de fato, no segundo e terceiro capítulo, nós vamos ver essas palavras dirigidas a várias comunidades cristãs, as igrejas que estavam onde hoje é a Turquia, e que naquela época era a província da Ásia Menor. E que tinha como cidade principal justamente aquela para quem se dirige a mensagem que nós hoje escutamos, a cidade de Éfeso, que, para além de ser uma cidade de porto, a mais importante daquela região, também era conhecida pelo templo que ali estava, o templo da Artemisa ou Diana. Então era também um lugar de uma grande religiosidade pagã. De fato, se a gente lembra um pouco dos Atos dos Apóstolos, vamos lembrar que a comunidade cristã foi ali iniciada por São Paulo e que ele acabou sendo expulso, porque houve uma revolução dos homens que trabalhavam as medalhas justamente para o templo de Artemisa, porque ele começou a converter tanta gente que os caras começaram a ter um problema econômico, porque os pagãos não compravam mais lá as medalhas do templo da Artemisa, e aí os sujeitos então conseguiram expulsar Paulo da cidade. Enfim, o mais bonito dessa mensagem que São João viu na visão e transmitiu e chegou até nós nessa revelação, é essa exortação aos fiéis de Éfeso, de que eles estavam perdendo o primeiro amor. Isso é algo que serve para nós, porque também nós podemos apagar
esse primeiro amor. Lembrando que a palavra amor, nos escritos de São João, tem uma importância muito grande. É ele que fala desse novo mandamento que Jesus nos deu, que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. São João, nas suas cartas, que insiste na importância de amar um ao outro, porque quem não ama o próximo que vê não é capaz de amar a Deus que não vê. Sobretudo, não podemos nos esquecer que o amor de Deus é a própria presença do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, esquecer o primeiro amor é fechar-se à ação de Deus. É fechar-se à ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E como é que isso acontece? Talvez olhando para o Evangelho de hoje, podemos um pouco ver uma experiência que todos nós fazemos. Vimos aquele cego que no Evangelho de São Lucas não se diz o nome, mas se a gente olha o paralelo no Evangelho de São Marcos, vamos ver que esse cego chamava-se Bartimeu. E pois bem, o cego Bartimeu, quando vê, melhor, não vê porque era cego, mas quando escuta Jesus passar, se aproxima gritando, porque sabia que Jesus poderia fazer algo por ele. Jesus, filho de Davi, clama com força, mesmo quando mandavam ele se calar, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, então, cheio de compaixão, chama aquele cego, diz: o que queres que eu faça? E aquele cego fala com confiança: Senhor, que eu veja. O vidiam, diz o texto da Vulgata. E Jesus diz: sim, volte a ver. E aquele cego recobra a vista. Todos nós clamamos a Deus quando estamos em necessidades. Todos nós fizemos essa experiência de Bartimeu, de gritar com força na nossa oração, no nosso coração, pedindo a Deus que nos auxiliasse. E tantas vezes vimos essa mão misericordiosa do Senhor. E a verdade é, e aqui está, a conexão com a primeira leitura, após recebermos a graça de Deus, quantas vezes o nosso fervor, aquela intensidade com a qual gritávamos pedindo ajuda, desaparece. E nós às vezes caímos na monotonia, caímos no esquecimento, e já nem mais talvez nos colocamos diante de Deus com aquela fé e devoção com que o fizemos quando estávamos com problema, quando estávamos necessitados. Não esquecer o primeiro amor. É interessante, voltando ao Apocalipse, que João fala que caso realmente permanecessem na perda do primeiro amor, o candelabro, que é uma imagem que utiliza, que faz referência à presença de Deus, porque falava um pouco desse candelabro que estava no templo de Jerusalém, que era um sinal dos dons de Deus, que seria retirado. Não porque Deus queira retirar, porque somos nós que acabamos apagando a chama do amor, perdendo a capacidade de perceber essa presença. Que não seja assim. E se nós vemos que estamos um pouco frios, que às vezes acontece, que voltemos a clamar, ainda com mais força como fez Bartimeu. Porque se Jesus é capaz de fazer os cegos voltarem a ver, se é capaz de fazer os paralíticos caminharem, se é capaz de fazer os mortos ressuscitarem, é também capaz de fazer um coração frio voltar a se aquecer com a fé. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.